Boa noite, começa agora para as 22 cidades do Acre, mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e no programa de hoje eu vou estar conversando com o professor psicólogo Rui de Alencar Matos Neto, professor que é presidente do Conselho Regional de Psicologia da Primeira Região, da qual fazem parte o Acre, o Amazonas, o Distrito Federal, Roraima e Rondônia, não é isso, professor? Exatamente. Boa noite, seja bem-vindo ao Ideias da Aldeia. Boa noite, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Professor Rui, nessa sua visita ao Acre, como presidente do Conselho da Primeira Regional, qual que foi a sua impressão com relação à profissão do psicólogo no nosso estado? Primeiro, um potencial muito grande que eu percebo assim, a psicologia sendo demandada, né? Há uma necessidade muito grande da psicologia no nosso estado, com certeza, né? No Acre. Eu digo nosso estado porque é meu também. O senhor é acreano, inclusive, exatamente, né? Exatamente. E eu tenho percebido que o psicólogo aqui no Acre, ele tem atuado muito junto às políticas públicas, né? Muito junto à sociedade, à comunidade. Então, é uma coisa assim, marcante, né? Essa característica da psicologia aqui no Acre. E vim até conversando sobre isso, sobre a necessidade do Acre já começar a estruturar o seu curso de psicologia, porque é o único estado da região que não tem um curso de psicologia. Inclusive, houve uma reunião com o reitor da UFAC, tivemos oportunidade, foi uma reunião muito agradável, né, com o reitor Jonas, e conversamos sobre isso. Ele até colocou o interesse, né, de que isso aconteça o mais breve possível, só que não é tão fácil, né, porque estruturar um curso superior demora um pouco, né, mas nós temos a esperança de que isso aconteça a curto prazo, a médio prazo, né? O FAC está tentando estruturar o curso agora de filosofia e está encontrando várias dificuldades, Sim, né? Com certeza. Nós sabemos que o curso de medicina já tem 2 anos aqui, né? Foi estruturado e está indo muito bem, né? E é muito importante, Diogo, a gente pensar a psicologia inserida nesse contexto da região amazônica, né? É uma realidade muito diferente do centro-oeste, do nordeste, do sudeste. Então é muito importante que nós tenhamos pesquisadores da questão humana na Amazônia, porque é uma questão específica, é uma região muito grande e que exige uma compreensão desse fenômeno, né? Então, nesse aspecto, o psicólogo pode ajudar muito com o seu olhar, né, com a sua leitura desse contexto humano, né? Professor, é isso que é interessante quando a gente fala sobre psicologia, ou quando fala que algum amigo, ou que eu vou a um psicólogo, por exemplo, a gente fica se questionando algumas coisas sobre a função do psicólogo, ou por que procurar um psicólogo. E a psicologia é uma ciência, e como ciência, ela se propõe a ser universal. Como é que a gente pode lidar com essas características que fizeram com que a psicologia se tornasse uma ciência, sem esquecer dessas peculiaridades, por exemplo ligadas à vida amazônica? O que fizeram com que ela não seja ligada à vida amazônica? Na verdade, não. O que é que fez com que a psicologia se constituísse como ciência e como aliar isso a essa atuação na vida amazônica? Sim. Olha, eu acho que é um desafio muito grande de todos nós, desde da Revolução Acreana e tal, quer dizer, quando os cearenses entraram nessa região aqui toda, um desafio sempre foi muito grande de como conciliar a inserção do homem nessa imensidão da floresta, né? Como fazer com que isso seja eficaz e não deprede essa região, esse ecossistema que é tão complexo, né? E hoje a gente vê muitas contradições em relação a isso, nas cidades da Amazônia, né? Quando a gente vê, por exemplo, a exploração, às vezes desenfreada, através de madeireiros, ou mesmo da pecuária, enfim, essas questões, né, ambientais que vêm sendo até discutidas e, de certo modo, já resolvidas. Acho que no Acre ela já vem sendo muito avançada e tal. Isso gera uma série de situações, de problemas. Por exemplo, eu estive visitando todos os estados, né, da região. A violência urbana está semelhante a grandes centros do Sudeste. Por exemplo, em Porto Velho, uma das coisas mais preocupantes em Porto Velho é exatamente isso, né? Então, como é que o estresse urbano também já chegou aqui? Quer dizer, quando a gente está lá no Sudeste, a gente diz, bom, naquela região do Acre, de Rondônia, do Amazonas, ainda existe aquela tranquilidade da vida, né? Da vida mais
próxima da natureza e tal. Isso é uma coisa desejável, mas já não é verdadeiro, porque já existe o impacto da vida urbana, né, no ser humano. Isso gera uma série de situações, uma série de problemas, de desadaptações e tal. E a psicologia pode ajudar muito nessa inserção do ser humano na vida urbana, e aqui especificamente urbana e natural, né? Como conciliar isso, né? Então é uma coisa importante. E a psicologia, como é uma ciência muito nova, aliás, 42 anos, é da idade do Estado do Acre, né? Inclusive, coincidentemente, é uma profissão que precisa ser mais conhecida pela sociedade. Há muito preconceito, não é verdade? Muito preconceito, muito tabu. Tem gente que ainda acha que só procura psicólogo quem está doido, não é? Ou então a psicologia é só para quem tem dinheiro, sabe? Para pessoas que ficam criando problemas que não têm. Isso são preconceitos. Ou então que é frescura mesmo, né? Exatamente. Um negócio de psicólogo, você pode... E não é verdade, a psicologia ela é uma ciência que ajuda no desenvolvimento humano. Quer dizer, se eu quero me desenvolver de maneira mais equilibrada, desenvolver mais meus talentos, meus potenciais, minha criatividade e ter um sucesso, inclusive, né, na vida, o psicólogo pode ajudar muito. Por quê? Porque na relação do psicólogo com o cliente, né, com a pessoa, ele desenvolve estratégias, ou ensina a pessoa a desenvolver estratégias para lidar não só com seus problemas, mas para lidar com as suas potencialidades, com seus talentos, que muitas vezes são ocultos, são desconhecidos, para a própria pessoa são desconhecidos, né? Então é uma ajuda importante, e é uma ajuda científica, não é? É importante a gente não confundir com tantos outros caminhos que às vezes são alternativos e que não têm comprovação científica e às vezes criam até mais problema do que ajudam, né, na pessoa. Que a pessoa, inclusive, até gasta dinheiro com isso e tal. Já, por exemplo, a pessoa tendo a oportunidade de fazer, digamos, um acompanhamento psicológico, uma psicoterapia, que é importante, por exemplo, eu faço, de vez em quando eu dou uma parada, começo a fazer minha psicoterapia outra vez, que é uma maneira de se autoconhecer, né? Aliás, aquela ideia do conhece-te a ti mesmo, tão antiga, tem 2.600 anos, até hoje está muito atual. Nós precisamos nos conhecer mais, como pessoa, como cidadão, como ser humano integrado na sociedade, né? Ou às vezes não tão integrado, né? Agora, professor, já no começo do programa, a gente, quando fez essa avaliação da situação da profissão de psicólogo aqui no Acre, uma das coisas que o senhor percebeu nessa sua visita foi essa relação que o psicólogo tem com a gestão pública, né? Com as políticas públicas, com esse lado mais social mesmo. Isso me chamou muita atenção. Muito positivo. Da profissão. Isso é uma característica só do Acre? Eu tenho percebido que é uma característica muito forte no Acre. No Amazonas também, tanto é que agora está havendo até um concurso para psicólogos para atuarem na área da saúde, ligado à Secretaria da Saúde, são mais de 80 vagas só para psicólogo atuando no programa de saúde da família. Uma coisa assim excelente, né? Uma coisa muito importante. Aliás, se nós tratarmos as questões que surgem nesse ambiente familiar, muitas coisas vão ser prevenidas, né? Então é muito importante. Agora, eu tive essa percepção aqui no Acre da preocupação de colocar o psicólogo a serviço de questões da sociedade, de necessidades sociais, de necessidade da comunidade. Isso é muito importante, porque nós estamos, inclusive, nessa atual gestão do Conselho Regional, na verdade, todos os conselhos de psicologia, trabalhando no sentido do protagonismo social da psicologia. O que é isso? É fazer com que o psicólogo se insira mais na sociedade, participe mais dos movimentos sociais, ajude a comunidade a se compreender melhor, ajude a comunidade a se organizar melhor em benefício próprio, né? Dela mesma, né? Da comunidade. E aí é que entra justamente a pergunta dessa característica que o senhor percebeu no Acre, também percebeu no Amazonas. Essa é uma das funções do psicólogo, né? Enfim, sim, de ajudar a sociedade a se entender melhor, se compreender melhor, ou se conhecer melhor, até a gente pode dizer isso. Que outras atividades o psicólogo pode fazer, que estão ligadas também a essa profissão, até para a gente poder entender, visualizar melhor o sentido, enfim, de uma pessoa passar um tempo no banco de universidade fazendo psicologia. Isso. Nós temos hoje cerca de 13 especializações da psicologia. Vamos ver se eu lembro a maioria delas, né? Nós temos a psicologia clínica, que atende
assim, individualmente, né, ou em pequenos grupos, né, atende a pessoa que está em busca do seu autoconhecimento, da solução de algum problema que ela esteja passando, e é chamada psicoterapia, que é muito importante, né? É muito importante a gente fazer. Nós, psicólogos, fazemos constantemente psicoterapia. Aliás, é uma exigência. E funciona, professor? Funciona muito. É uma exigência porque nós precisamos manter um equilíbrio adequado para termos até condições de ajudar outra pessoa, porque se nós não tivermos esse equilíbrio, como é que a gente vai ajudar o outro, né? Vai se enrolar com o outro também e aí criar problemas muitas vezes, né? Então, essa é a psicologia clínica, que é muito divulgada, talvez nas faculdades seja a área mais divulgada, porque é mais tradicional. Temos a psicologia educacional, né? A psicologia educacional que também, no Acre eu percebi muitos psicólogos atuando ligados à Secretaria da Educação, tanto do Estado como do município. Nós temos um desejo de que a psicologia também entre em cada escola, junto com o pedagogo, junto com o educador, porque existem questões de aprendizagem, de adaptação da criança ou do adolescente nesse mundo escolar, que o psicólogo pode ajudar muito. Então, esse é um campo que a psicologia vem atuando muito. Tem a psicologia jurídica, né? A psicologia jurídica que atua junto ao advogado, junto ao juiz, ajudando até na solução de determinados problemas, elaborando perfis psicológicos. Muito ligado, inclusive, à área criminal, né? Exato, muito ligado à área criminal, né? Porque existem muitos crimes que são cometidos por questões psicológicas mal resolvidas e tal. Então, o psicólogo, nessa área, atuando em presídio, atuando no fórum, né, no sentido de ajudar o juiz até a tomar decisões, é uma área que vem crescendo muito. É tanto, né, com relação ao próprio judiciário quanto à pessoa do acusado mesmo. Exatamente, exatamente. Uma outra área muito importante também é a psicologia do trânsito. A psicologia do trânsito é bem conhecida, porque todo mundo tem que tirar a carteira, tem que passar pelo psicotécnico. E dá um medo, às vezes, né? Lá vai o psicotécnico e tal. Mas a psicologia do trânsito não se restringe só àqueles exames psicotécnicos, ou seja, só aqueles testes que você aplica para a pessoa, né, para saber se a pessoa está apta para dirigir e tal. Mas também ela atua na educação para o trânsito. É estarrecedor, por exemplo, o estado às vezes, de violência que a gente vê no trânsito da cidade, né? Na cidade aqui parece que nem tanto. Há um trânsito. Eu senti o trânsito aqui em Rio Branco muito bom. Professor, uma caminhada por aí. Nem tanto. O trânsito aqui é complicado. Pois eu não senti. Mas existe um trabalho muito bacana nesse sentido de conscientização. Tal. Não percebi assim aquele caos assim no trânsito. Pelo menos. O senhor andou na hora de meio-dia? Ah, não. No rush ainda não, né? É complicado. Pois bem, mas nas cidades, nas capitais principalmente, o trânsito é um problema sério. Inclusive a violência no trânsito talvez seja a primeira causa de morte no Brasil. É uma coisa louca. E interfere inclusive na vida pessoal das pessoas. Demais. Então a psicologia do trânsito pode ajudar muito e vem ajudando muito. Tanto o DETRAN como o DENATRAN, na definição de programas educacionais, né? Agora, isso é uma coisa difícil, porque é uma questão de educação da comunidade, né? Tem a psicologia hospitalar, atua junto ao médico, junto à equipe de saúde, né, dos hospitais. Dos pacientes também. Das pacientes, no sentido de ajudar a pessoa a lidar melhor com a sua enfermidade e ajudar também ela a sair mais rápido, porque tem pessoas que, por incrível que pareça, gostam de ficar doente, sabia? Tem pessoas que prolongam a sua doença dentro do hospital. Então, se notou, já tem várias pesquisas que notaram que uma pessoa, por exemplo, tratada de maneira mais afetiva, com a família, inclusive atendendo e tal, ela sai recupera mais rápido do que aquela que é, digamos, é isolada no centro de saúde, no hospital, e fica sozinha, só com atendimento hospitalar, tipicamente, com médico, com enfermeiro e tal. Então, isso já é uma mudança. A medicina tem se humanizado muito. O psicólogo participa nesse trabalho, junto com outros profissionais, né? Tem a psicologia do esporte, que é saindo da doença, vamos para a área da saúde, né? A psicologia do esporte é muito interessante. Você vê que esses grandes times de futebol e de basquete, vôlei, equipes de natação, tem sempre um psicólogo para ajudar a pessoa a lidar com aqueles momentos de estresse, aquela adrenalina. A trabalhar a autoestima, né, no esporte, que trabalha com perdas e ganhos. Exatamente. Tem a psicologia comunitária. A psicologia comunitária é muito importante. Ela faz um trabalho junto aos bairros, né? Junto aos movimentos sociais, ajudando as pessoas a se tornarem mais cidadãs, a assumirem o papel de cidadãs, a cuidarem do seu bairro, a cuidarem da sua cidade. Isso muda o sentido de viver numa cidade.
É diferente de você viver assim na cidade como hóspede. Não, estou aqui de passagem, o governo que cuide da rua, que se está suja é problema dele, se tem lixo é problema dele. É diferente quando você tem uma visão cidadã, né? Ou seja, você cuida da cidade. E o psicólogo comunitário e social atua em programas ligados a essa questão da cidadania. E é muito importante isso, né? Professor, a gente continua falando sobre as áreas de atuação da psicologia, inclusive vamos tratar um pouco sobre o próprio mercado de trabalho. Tá. Muita gente é interessada nessa área e é bacana a gente abordar isso também já no próximo bloco. Tá ótimo. Tá ok? Não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta nesse bate-papo sobre psicologia. Estamos de volta conversando com o professor psicólogo Rui de Alencar Matos Neto, professor que é presidente do Conselho Regional de Psicologia da primeira região, da qual faz parte o Acre. E está aqui fazendo uma visita para falar um pouco sobre o papel da psicologia na sociedade. Professor, no bloco anterior nós falávamos sobre as áreas de atuação do psicólogo e das áreas de especialização da profissão da psicologia. E a gente parou na parte da psicologia do esporte. Depois tinha mais algumas outras áreas que o senhor queria abordar também. Sim, como curiosidade, né? Tem uma área... falei da psicologia comunitária, né? Psicologia social. A psicologia política, que é uma área nova que vem se desenvolvendo, que aborda as questões referentes a relações de poder, tanto dentro da sociedade como as relações de poder nas organizações. E uma outra área que é muito importante, vem crescendo muito, é a psicologia organizacional e do trabalho, que atua dentro das empresas, dentro das instituições públicas, no sentido de tanto de selecionar pessoas para trabalhar dentro dessas empresas, como ajudar na orientação, no treinamento, na qualificação, inclusive, na formação de equipes. O senhor tem uma experiência nessa área? Eu atuo mais nessa área. É consultor do Sebrae, inclusive, né? Já fiz várias consultorias para o Sebrae e atuo há 25 anos nessa área organizacional e do trabalho. É uma área que vem crescendo muito porque a nossa sociedade vem se tornando uma sociedade empresarial, né? Que muitas organizações. Então, o psicólogo vem sendo muito requisitado nessa área. É uma área que o mercado de trabalho vem abrindo muito, né? Nesse campo das empresas, sabe? Professor, já que a gente está no bloco anterior, a gente já comentou sobre isso também, sobre a situação do mercado de trabalho para o profissional em psicologia. Agora, em off, a gente conversava sobre a quantidade de psicólogos existentes na própria regional. No Acre, me parece que são cerca de 80 profissionais. São 88. 88 profissionais. No Acre, só no Acre. Só no Acre. Né? Em Rondônia temos 412, dados bem de agora mesmo. Em Manaus temos cerca de 850. Em Roraima temos 50 e pouco, 55. A regional toda tem 6.500 aproximadamente, atualmente inscritos, né? Porque, na verdade, o número de inscrições já passa de 10 mil. Mas algumas pessoas saem, outras falecem e tal, né? Atualmente inscritos tem cerca de inscritos e contribuindo efetivamente, né? E no Brasil, cerca de 130 mil? 130 mil psicólogos, então vem crescendo muito. Professor, e isso, com essa quantidade de profissionais, a gente pode dizer que o mercado de trabalho na área de psicologia, ele se encontra saturado, pelo menos em algumas regiões do nosso país? Olha, pode ser que sim. Por exemplo, ontem eu tive a oportunidade aqui em Rio Branco de encontrar com 4 psicólogos recém-formados de São Paulo que vieram aqui para o Acre, chegaram a semana passada e já estão empregados. Então, eles vieram porque em São Paulo há uma saturação, digamos, né? Há uma dificuldade maior para eles encontrarem emprego, encontrarem trabalho em São Paulo, porque existem muitos cursos de psicologia. E aqui no Acre é uma carência de psicólogo. E então ele estava assim muito alegre, olha, cheguei semana passada, já estou empregado. Tal, que maravilha. E estão pensando em trazer mais outros colegas. Eu até brinquei com ele, olha, mas selecione bem, que nós queremos gente assim, que goste de trabalhar. Isso, inclusive, acontece com outras profissões que não têm curso de formação aqui. Arquitetos também vêm para cá, odontólogos também, dentistas. A gente tem, é uma coisa que acontece e que eu acho que só vai, enfim, se melhorar a partir do momento que
que os cursos forem sendo Claro, instalados com aqui. certeza. Professor, e aí essa pergunta sobre o mercado de trabalho, eu acho que tem relação também com a qualidade do profissional que está saindo Sim. das universidades brasileiras hoje. Qual é a relação que o Conselho tem com a qualidade dos cursos? Ele exerce algum tipo de controle ou de orientação, como, por exemplo, a OAB exerce com relação aos cursos de direito? Indiretamente, sim. Nós temos, por exemplo, uma prática, é uma prática assim, regular, de periodicamente estarmos apresentando a psicologia para os estudantes. Então, a gente tem encontros, através de mesas redondas, nas faculdades, nos cursos de psicologia, falando tanto do Conselho de Psicologia, como falando da profissão, as diversas áreas e tal, e tal. Então, é uma maneira de nós mostrarmos como é que está a profissão lá fora. Porque o Conselho, ele tem a ver com o exercício da profissão. A universidade lida mais com o aspecto da ciência, da psicologia, né? Então, o Conselho não tem uma atuação direta na qualidade do ensino, né? Na verdade, o MEC que tem esse dever, esse papel, né, de zelar pela qualidade do ensino de psicologia. E existe a ABEP, que é a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, que é muito ligada ao Conselho. No nosso caso, nós temos até a vice-presidente da ABEP, que é conselheira no CRP 01. E há uma relação muito estreita. Então, a ABEP, ela se esforça, ela atua no sentido de melhorar a qualidade dos cursos, né? Porque há cursos de alta qualidade e há cursos de qualidade mais precária, como em qualquer profissão, né? Então, nós temos que lutar para que a qualidade seja cada vez melhor, né? O Conselho, então, indiretamente atua nesse campo. E na região norte, qual tem sido, na região, enfim, da sua jurisdição, que envolve Roraima, Rondônia, o Amazonas, o Distrito Federal e o Acre. Qual está sendo a sua impressão, professor, dos cursos que nós temos hoje disponíveis nessa região? Olha, me impressionou muito bem, por exemplo, a quantidade de cursos que nós temos em Manaus. Eu cheguei a referir, né? Existem 6 cursos de psicologia. Pelo contato que nós fizemos lá com o Conselho, a qualidade dos cursos está muito boa, né? E em Roraima está iniciando um curso agora. Há uma preocupação muito, muito grande, né, de criar o curso, mas com qualidade, de modo que ele responda também às demandas daquele ambiente, né, daquela sociedade. Não é apenas criar um curso por criar, mas ele responde à necessidade daquela comunidade, daquela região. Isso está se observando muito, sabe? O curso de psicologia em Porto Velho, né, em Rondônia, já é tradicional também. E tem uma qualidade reconhecida, sabe? Então, eu acho que nós estamos bem servidos, né? Agora, existe até um congresso, um outro momento importante para se trabalhar a questão da qualidade da profissão, são os congressos, os encontros, os seminários. Nós temos um congresso muito grande, que é o chamado Congresso Norte-Nordeste de Psicologia, que inclusive vai acontecer agora em maio, o 3º congresso, em Salvador, e o Norte participa, né? É um congresso que participa mais de 5.000 psicólogos, é um congresso bem interessante. E nós temos, inclusive, o desejo de trazer para o Norte uma próxima edição, se não no ano que vem, no outro ano, até para refletir mais sobre a realidade amazônica, né, da psicologia. Professor, falando, já que a gente está falando dessas atividades que o Conselho acaba se envolvendo, tanto com relação ao ensino indiretamente, mas e da valorização do profissional em psicologia, a gente percebe que a valorização e a estruturação dos conselhos fazem com que a profissão de psicólogo vá se tornando cada vez mais sedimentada, né? Isso. Como é que está o conselho, como é que se organizam os conselhos de psicologia, as regionais, hoje no nosso país? Tá. Nós temos uma instância superior aos conselhos, inclusive, que é o Congresso Nacional de Psicologia, que se realiza de 2 em 2 anos. Nós tivemos no ano passado esse congresso. Nesse congresso participam todos os psicólogos através de representações. E deles surgem teses, surgem deliberações que devem ser depois implementadas pelo sistema conselho. E aí nós temos o Conselho Federal de Psicologia, que tem sede em Brasília, né, na nossa capital lá, e temos os regionais. Vários estados, por exemplo, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, tem um conselho, digamos, chamado regional, mas é estadual, só no estado, porque tem é muito grande. É muito grande, tem um número muito grande de psicólogos, né? Então nós temos conselhos em todos os estados, conselhos regionais, como também na área de administração, de medicina, é a mesma estrutura. E o conselho é uma autarquia federal
ligada ao Ministério do Trabalho, né? É uma autarquia que o profissional atua nessa autarquia voluntariamente. Ninguém recebe salário para atuar no conselho, né? Há pessoas que acham que existe salário, não. É um período, é um mandato. Os psicólogos formam chapas e são eleitos para entrar no conselho em mandato de 3 anos, né? Nossa gestão, por exemplo, começou agora no final do ano passado, em setembro, então temos 3 anos de mandato pela frente. E aí, novamente, a outra eleição e assim vai. Quer dizer, é um sistema muito democrático, muito participativo, né? De construção da profissão. E o Conselho, ele vem atuando muito nesse sentido de consolidar, de organizar, de manter a qualidade do profissional em benefício da sociedade. Na verdade, a finalidade do Conselho é garantir a qualidade do exercício profissional para a sociedade. Isso é o fundamental, sabe? Professor, e falando nisso, é interessante para quem estiver em casa e tiver mais interesse em conhecer um pouco do trabalho do Conselho e se aproximar também da profissão, né? Saber um pouco mais sobre psicologia, Isso. tem o endereço do site. Sim. Né? A gente tem o site que eu acho que a gente vai colocar na tela, que é o www.crp-01.org.br, que é da Regional 1, que é a nossa regional. Isso, e tem o telefone também, que é do Conselho aqui no Acre, né? Seção Acre. Da Seção Acre, que é o 68-3223-4550. Quem quiser saber mais, um pouco mais, se informar, inclusive os próprios psicólogos. Aliás, a gente tem psicólogos no estado inteiro. É verdade. Né? Tem psicólogos no Cruzeiro do Sul, em Brasileia. Apesar da maioria estar concentrado aqui em Rio Branco, né? Está concentrado em Rio Branco. E aqui no Acre é uma participação muito boa dos psicólogos no Conselho. Uma vez que talvez mais de 10% da categoria está dentro do Conselho. Né? São 88 psicólogos e no Conselho nós temos cerca de 10 psicólogos atuando. Então tem mais de 10%. Então, proporcionalmente, tem uma participação muito boa. É uma boa proporção, né? É uma boa proporção. Espero que se mantenha e até aumente essa proporção, né? Professor, ainda mais com esse pessoal que está chegando agora. Com certeza. E ontem nós tivemos uma reunião, uma palestra, que foi muito interessante, teve uma participação muito boa, e tivemos lá talvez uns 40 psicólogos. Então, além de pessoas da sociedade, né? Mas quase metade dos psicólogos estavam lá. Acho que um pouco mais. Então é muito difícil de importante. conseguir isso em qualquer outro estado, né? É verdade. Professor, voltando um pouco na questão mais conceitual mesmo sobre psicologia, uma dúvida que sempre fica na nossa cabeça. Sim. Qual que é a diferença entre um psicólogo e o psiquiatra? Certo. Quando que um caso ele passa a ser de tratamento psiquiátrico, quando ele antes estava sendo tratado por um psicólogo? Isso é muito importante. A psicologia atua preventivamente e curativamente também. Mas, por exemplo, se a pessoa tiver a oportunidade de ser atendida, de ter um processo psicoterapêutico com um psicólogo, ela provavelmente evita chegar ao psiquiatra. O psiquiatra trabalha as questões, quer dizer, doenças mais graves, né? Doenças mentais mais graves, inclusive com o uso de medicamentos. O psicólogo não pode receitar medicamento, né? Essa é uma diferença bem grande. O psiquiatra é um médico, e o psicólogo, no caso, o psicoterapeuta, né, é um psicólogo. O psiquiatra é um médico especialista. Especializado, né? Nas questões do comportamento humano, nas questões mentais, que envolve funcionamento cerebral e tal. Então, ele atua também na bioquímica do cérebro, né? O psicólogo atua no campo da fala, no campo do comportamento, através da palavra, através de outras estratégias também, né? Que a gente faz no sentido da pessoa compreender e resolver aqueles problemas que ele pode estar vivendo na família, pessoalmente, na sociedade, etc. Né? Então, a ação, inclusive, lá no Distrito Federal, nós temos uma ação muito conjugada entre psiquiatras e psicólogos. Há um trabalho muito de parceria, sabe? Um, de certo modo, complementa o outro, né? Há um esforço, já que você falou, por exemplo, da questão da psiquiatria, há um esforço, há um movimento nacional antimanicomial, por exemplo, que tenta, e aliás está tendo sucesso, né, acabar com esse estigma do doente mental encarcerado, quase que encarcerado, né, sendo tratado no manicômio, sendo tratado só através de medicamentos e tal. Isso é uma coisa muito antiga, que a gente sabe que não dá resultado muitas vezes, né.
não sei, em casos específicos. Então, já se percebeu que quando a pessoa é tratada em ambulatório ou até mesmo na família, há efeitos, há resultados muito melhores. Então, há um esforço da psicologia e junto também da psiquiatria mais avançada, no sentido de acabar com essa instituição do manicômio. Porque, historicamente, se percebeu que não é o resultado, não dá o resultado Não vale que a se pena. esperava. Então, algumas pessoas confundem, o psicólogo trata de doido e tal. Na verdade, seria o psiquiatra, que trabalha no campo da doença mental mais grave. O psicólogo trabalha na saúde mental, até para prevenir que a pessoa não chegue àquele estágio mais grave, né, de doença mental, que aí não consegue mais conviver, não consegue mais trabalhar e já está num quadro bem mais agravado, Mais né, agravado. da doença dele. Professor Rui, muito obrigado pela sua presença aqui no Ideias da Aldeia. Eu que agradeço, foi um prazer muito grande estar aqui com você, conversando, né, e mostrando Batendo um pouco papo. mostrando um pouco mais o que é que a psicologia faz e como a psicologia pode, de fato, ser uma companhia no desenvolvimento do homem, uma grande companheira, né, do desenvolvimento humano. Aliás, essa é uma síntese que acho que é muito importante. A psicologia tem o objetivo de tornar o ser humano mais feliz, de construir qualidade de vida, seja individual, seja coletiva, né? Essa é a missão da psicologia. E não tem nada a ver, então, com aqueles preconceitos que é importante a gente ir esquecendo. É importante o contato com o psicólogo e aprender com o psicólogo a lidar com essas questões humanas. Aliás, onde tem uma pessoa, o psicólogo pode ajudar, né? Professor, então, boa sorte, bom trabalho aí nessa sua peregrinação pelas sessões da regional, da regional norte em partes, né? Que o Pará e o Amapá não estão nessa regional e Brasília se encontra nela, né? Exatamente. Obrigado pela oportunidade e boa noite. Tudo bem. Obrigado também às 22 cidades do Acre que acompanharam esse bate-papo sobre psicologia e até a próxima. A gente sempre... De segunda a sexta, sempre um bom bate-papo na